Boa tarde, gente linda, povo de Deus, nação santa, nação eleita, porque é assim que o Senhor nos vê lá do seu trono. Glória a Deus, quando andamos em obediência. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Eu já não disse ao povo que marche, então eu convido vocês aí, vem comigo nessa marcha. Aleluia. Receber o maná que o Senhor traz do céu para as nossas vidas neste momento, neste dia que se chama hoje, como presente de Deus. Mas para isso precisamos, aleluia, calar todas as vozes, menos a do Senhor. Glória a Deus, porque naquele deserto haviam vozes, aleluia, se levantando e questionando a liderança de Moisés e Arão, no qual estas pessoas, aleluia, que era da tribo de Rubens, aleluia, Coré, Datã e Abirão, aleluia, mas o Senhor foi aquele que interviu, aleluia, e a terra se abriu, engolindo Coré, Datã e Abirão e todos os seus bens, aleluia. É por isso que diz, aleluia, se eu te ouvir, eu vivo, se eu te ouvir, eu prospero, aleluia. Então vamos louvar ao Senhor, para que o Senhor possa trazer a palavra aos nossos corações, porque a palavra do Senhor é mais cortante do que espada de dois gumes, a única capaz de penetrar alma e espírito, porque ao mesmo tempo que eu falo para vocês, a palavra também fala comigo. Então, fala a Deus, porque tua voz é tudo. Glória a Deus, né? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Qual é o Coré? Qual é o Datã? Qual é o Abirão? Aleluia, que tem levantado uma rebelião para te tirar da presença. Que você possa calar nesta tarde, menos a voz de Deus. Aleluia. Se eu não te ouvir, porque se você não ouvir a palavra do Senhor, você morre. Porque se você não ouvir a palavra do Senhor, você perece. Aleluia. Porque a voz do Senhor é livramento no meio do tormento. A voz do Senhor é tudo. Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida, aleluia. Mas se você ouvir e andar em obediência, aleluia, oh glória, eu vivo. Se você ouvir, você vive as promessas, aleluia. Se você ouvir, você irá prosperar, porque diz que aquele povo teve seus bens também engolidos pela terra, porque a voz do Senhor é segurança no começo, meio e fim, porque a voz do Senhor é tudo. E por isso nesta hora nós clamamos ao Senhor, porque Ele diz, Ele me clamará e eu lhe responderei. E nós clamamos e invocamos o nome do Senhor, o único que é digno de toda honra e toda glória. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Isaías, aleluia, o profeta Isaías foi levado ao trono, e lá ele esteve frente a frente, ele viu serafins, no qual estavam, aleluia, acima dele. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, aleluia, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E quando eles voavam, eles pegavam brasa do altar e colocavam sobre a boca de Isaías, para que os lábios impuros se tornassem puros. Porque quando falamos a palavra do Senhor, nós jorramos águas limpas, para que almas venham ser, aleluias, purificada através da palavra, lavada, aleluia, porque de uma fonte não pode jorrar 2 águas. E se alegra o meu cantar, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia, oh, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor que eu trago aqui aos irmãos é João 9, onde Jesus caminhava com os seus discípulos, aleluia,
E eles avistaram um homem que era cego, tinha nascido cego. E os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? É por conta dos seus pecados ou os pecados dos seus pais? E Jesus respondeu aos seus discípulos: não é por conta nem dos seus pecados e nem por conta dos pecados dos seus pais, mas para que o nome do Senhor, do Deus Altíssimo, que para comigo e para contigo cumpre o propósito dele em nossas vidas e põe em fuga todos aqueles que nos perseguem de perto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E então eles foram e o Senhor falou: vamos, precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Aleluia. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Porque é assim, meus irmãos, né? Porque o Senhor diz: enquanto eu estou na terra, eu sou a luz. Aleluia, glória a Deus, luz do mundo, do qual o Senhor hoje nos fez como luz do mundo. Então que nós possamos fazer a imposição de mão, levando cura aos enfermos, aleluia, levando tranquilidade aos conflitos de coração, libertando aqueles que estão acorrentados, presos nas cadeias, quebrando toda a cadeia, pelo poder que há no nome de Jesus, porque é assim que acontece quando nós, durante a noite, na vigília, na madrugada, oramos ao Senhor, nos revestimos ali. Enquanto isso, as trevas trabalham, nós estamos nos fortalecendo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, quando à noite você vai para o teu secreto, fecha a porta do teu quarto, você entra em vigília na madrugada, se fortalecendo para poder resistir a todas as astúcias ciladas do diabo. Quando chega a luz, não há nada no oculto que não é revelado. Então Jesus cuspiu ao chão, fez um pouco de lama com a saliva, aleluia, e passou nos olhos daquele cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé, que este quer dizer aquele que foi enviado, aleluia. Obedecendo, aquele cego foi e lavou o seu rosto e voltou a ver. Mas aí vieram os vizinhos, aqueles que sempre o encontrava ali na estrada, no caminho, pedindo esmola, aleluia. Porque quando o Senhor chega, ele não chega somente para curar a cegueira física, mas a cegueira, aleluia, espiritual e emocional. Quantas pessoas se encontram cegas espiritualmente e emocionalmente? Aleluia, glória a Deus. E aí o povo começou a dizer: não era este que era o pedinte? Não era este homem que ficava pedindo esmola? Disseram assim, porque já estavam acostumados, conheciam ele dali. Aleluia. Porém, quando nós temos um encontro com Jesus, verdadeiramente, aleluia, nós não temos vergonha de dizer, como aquele homem disse: sou eu mesmo. Porque quando as coisas é feita na luz, não temos o que temer e nem o que esconder. Vão apontar o dedo dizendo: não é esse aí que era aquele que roubava? Não era esse que enganava? Quantos falaram isso? Aleluia, para Jacó, né? O trapaceiro, aleluia. Mas quando tu tem um encontro, tu se torna pai de nações, porque tu começa o que? A jorrar aquilo que lhe foi dado. Você começa a testemunhar a glória de Deus sobre a tua vida, e você não fica com medo das acusações, porque foi para isso que o Filho de Deus se fez nesta terra, para desfazer toda a obra do diabo. E aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores, e não há acusações para aquele que ele lavou, libertou, curou, aleluia, glória a Deus, porque nós sabemos quem nós somos. E por isso que eu digo que tira também a cegueira emocional, porque você toma a tua identidade, e nenhuma ferramenta forjada contra a tua vida, nenhuma palavra ao contrário contra a tua vida há de prevalecer. Glória a Deus, aleluia. E aqueles homens chamando Jesus, aleluia,
fez um pouco de lama, passou a lama em seus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé, lava o rosto. Então fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Ele contando o testemunho, aquelas pessoas que apontavam o dedo para ele. Aleluia. E as pessoas disseram: onde está este homem? Perguntaram. Ele disse: não sei. Aleluia. E então vieram os fariseus, né? Aqueles donos da palavras, cheios de regras, aqueles que sabem tudo, né? Que estão mais frente, nasci num berço evangélico, né? Sei tudo sobre a lei, expulso demônios, para dizer: este homem é cheio de pecado, porque não se pode curar o sábado. Aleluia. Glória a Deus. E aquele homem que era cego e não é mais, que agora vê, disse: se ele tem pecado ou não, eu não sei, eu só sei que hoje ele me curou e hoje eu vejo. Eu não via, mas hoje eu enxergo. Glória a Deus. Porque aquele que tem a presença do Senhor não aponta o passado. Aleluia. Muito pelo contrário. Ele toma pela mão, ajuda, porque vós que estão firme e forte na fé, ajudar aqueles que estão fracos. Então começa a entender que é sobre Jesus, é sobre Deus, não é sobre você. Aleluia, para que vocês possam se lembrar de onde Deus tirou vocês. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem, e aí chamaram os pais deste cego, né? Deste homem que já não é mais cego, aleluia. E os pais dele com medo de serem expulsos, porque... irmãos, levanta-se um exército, né? Para poder tentar te amedrontar. Porque uns confiam em carroças, em cavalos. Mas aquele que tem encontro com Deus, aquele que tem encontro com Jesus, faz menção ao nome do Senhor. Aleluia! Porque ainda que venham contra você com os conhecimentos deles, com o poder que eles têm, porque se amparam aos reis da terra, aleluia, glória a Deus, você vai contra eles no nome de Jesus em amor, porque aquele que tem encontro com Jesus aprende a suportar. E é por isso que a palavra em Hebreus 11:27 diz, né, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, aleluia, ficou firme como vendo o invisível, aleluia, ou seja, trazer à existência aquilo que não existe. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você não se preocupa, porque ainda que as aflições venham, você está em bom ânimo. Você não se preocupa porque você traz a existência. Porque você sabe que aquele que te libertou é maior para te livrar, aleluia, de tua vida e a minha vida, aleluia. Porque a palavra em Hebreus também 4:16 diz: chegamos, pois, com confiança, aleluia, porque nós chegamos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque não se preocupa, meu irmão, porque no tempo oportuno, o Senhor é aquele que te livra, o Senhor é aquele que te ajuda. Portanto, pelo caminho que vier, por este retornará, porque assim diz o Senhor. Aleluia. Então, quando chegamos com confiança, porque nós sabemos, né, que em quem nós temos crido, porque nós cremos naquilo no qual que é a palavra que se fez presente, que se fez carne, né, que entra como luz dentro da nossa alma, do nosso coração, que é perverso e enganoso para conosco mesmo, aleluia, e somente o Senhor é capaz de sondar e esquadrinhar, porque muitos falam com a boca, mas o coração já está longe, aleluia. Por isso, entre todas as coisas, guardai o teu coração, porque dele procede a fonte da vida, aleluia. Porque quando fazemos isso, meus irmãos, o Senhor é aquele que trabalha por mim, por você, como diz lá em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade, ou seja, desde lá do deserto, desde quando aqueles escravos foram libertos, aleluia, por Moisés, não se ouviu nem com os ouvidos, se percebeu nem com os olhos, se viu um Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aquele que espera.
Aleluia. Ou seja, um Deus que trabalha para mim e para você, o guarda de Israel, que não dorme nem cochila, não deixará teus pés vacilarem. Nem o sol te molestará de dia, nem a lua de noite. Glória a Deus. Porque se formos lá em Josué 11:6, e disse o Senhor, não temas diante deles, porque amanhã, nesta mesma hora, eu darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus carros já rentarás, e aleluia, seus carros queimarão ao fogo. Glória a Deus. Então é um Deus que trabalha, porque é aquele Deus, porque Deus não muda, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E por isso que diz no Salmo de número 20, que o Senhor te ouça no dia da angústia, no dia, porque há tempo para todas as coisas, como dizem Eclesiastes, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E quando a angústia chegar, que você possa estar com o teu coração tranquilo, porque quando estamos debaixo de uma palavra, em obediência, ouvindo a voz de Deus, guardando o nosso coração, entendendo que somos vasos de barro, mas aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Quando não negociamos, aleluia, um encontro que tivemos com Jesus, nós não retrocedemos, nós vamos adiante, aleluia, como foi aquela samaritana. Porque quando ela teve um encontro com Jesus, ela foi proclamar, ela foi falar, ela foi testemunhar sobre Jesus. Glória a Deus, em verdade, em espírito, porque é isso que o Senhor procura, verdadeiros adoradores, aqueles que não temem diante das adversidades, aqueles que não temem diante dos reis, porque disse lá, como eu li aqui, né? Pela fé, Moisés, aleluia, não temeu a ira do rei. Que nós não venhamos temer a ira do rei, mas que nós venhamos obedecer às leis. As leis e aqueles que o Senhor levantou nesta terra, aleluia, como autoridade. Porém, se não estar dentro da palavra de Deus, tu não tens o que temer. Aleluia, não tem. Continue firme, como vendo aquilo que é invisível, porque o Senhor não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. Então, que possamos refletir nesta palavra que nos dá ousadia e coragem, aleluia, para nos apresentar diante do trono da graça de Deus, como filhos. Não aqueles que comem das migalhas debaixo da mesa, os cachorrinhos, mas como filhos que se assentam à mesa, entendendo quem é. E este cego, que já não era mais cego, que não é mais cego, hoje ele vê, hoje ele sabe quem ele é. Aleluia, porque aqueles que eram da própria família tiveram medo e disse, pergunte a ele. Porque tinham medo dos fariseus. Porque eram maioria, aleluia. Mas quando você sabe aonde você está firmado, você entende que ainda que a árvore não cresça, né, para cima, as raízes são profundas. E ainda que arranque os galhos, ainda que corte o tronco, a tua raiz é profunda, porque tu estás plantado à beira do ribeiro. Glória a Deus. E é esta palavra que eu deixo ao coração dos meus irmãos nesta tarde, para que possamos nos firmar e que toda cegueira espiritual, toda cegueira caia por terra em nome de Jesus, porque Deus nos deu a visão, olfato, paladar, para que possamos ter os sentidos e senti-lo, ouvi-lo, falar com ele em nome de Jesus. Toma posse desta palavra em nome de Jesus. Levanta-te e anda, porque o Senhor é contigo, é comigo nesta tarde, todos os dias das nossas vidas, e que venhamos nos alegrar, assim como Ele se alegra por cada alma arrependida, cada coração quebrantado na presença do Senhor. Amém. E graças a Deus. Um beijo para vocês, gente linda, povo lindo, povo abençoado. Confia no Senhor e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém e glória a Deus.